Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Bruno Chaves, CEO da Malc RH, que é uma empresa especialista em contratação e administração de pessoas, e eu quero trazer hoje nessa aula um conteúdo sobre entrevistas, né? Então, esse material que está aqui vai estar disponível para vocês depois baixar direto no site da Geduca, tá? E eu vou utilizar ele para nortear a nossa apresentação aqui agora, tá ok? Então, numa aula anterior, se vocês procurarem no site da Geduca, já teve um material que nós disponibilizamos para falar sobre como montar o currículo, tá? E aí, o próximo passo, você chamou a atenção do recrutador, ele vai te chamar para uma entrevista, e aqui estão algumas dicas para a gente passar para vocês com relação a entrevistas, tá? Então, essa aqui é uma pesquisa que foi feita com mais de 2.000 gerentes de contratação, e essa é o resultado dessa pesquisa, tá bom? Então, aqui eles estão dizendo o que faz sentido, o que não faz sentido, o que eles gostam, o que eles não gostam, e a ideia é trazer isso para que vocês aumentem a assertividade e potencializem as entrevistas de vocês, tá bom? Então, o primeiro ponto aqui é o seguinte, que a gente fala aqui, ó, estatísticas mostram que as primeiras impressões são determinadas por... Então, a forma como se veste e como você entra pela porta, né? Eu vou falar mais à frente um pouquinho, vou voltar um pouco nesse assunto, mas assim, quando você é chamado para uma entrevista, você tá ali se mostrando, você agora se tornou o cartão de visita, né? Então, ir bem vestido, ir com uma roupa adequada, né? Por mais que você faça uma função operacional, que seja um chão de fábrica, qualquer função, tá? Independente, vá bem vestido, porque isso vai fazer muita diferença para você, tá? E aqui diz que 55% desses gerentes de contratação olham para isso. Então, a forma como se veste e como entra pela porta. Então, ali a sua presença. Se você entrar pela porta um pouco desanimado, sem postura e tudo mais, já vai mostrar que você não está tão interessado assim. Se você entra bem vestido, com uma postura, cumprimenta todo mundo, bom dia, boa tarde, sorrindo, isso vai te ajudar bastante e já vai gerar uma empatia normalmente, tá bom? Outra coisa, clareza da sua fala, sua gramática e sua confiança. Tem que falar corretamente, tá? Então, procura, isso aí é uma coisa de exercício, tá? Leiam bastante, participem de muita entrevista. Se você toma não numa entrevista, tenta tirar algum aprendizado daquilo, né? Porque você vai levar uma melhora depois para a próxima entrevista. Um ponto importante que eu vou finalizar falando aqui, mas é muito comum as empresas não darem feedback para quem é reprovado num processo seletivo. E aí dá um feedback, não é do tipo, Bruno, você ligar para o Bruno e falar, Bruno, você foi reprovado, tá? Estamos com o seu currículo, uma próxima oportunidade te chamo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de feedback construtivo mesmo, de você falar assim, ó, eu acho que numa próxima entrevista você pode melhorar isso, você pode melhorar aquilo, né? E você, se não tiver esse feedback durante a entrevista, eu lembro quando eu fazia processos seletivos, que eu sempre perguntava, eu falava assim, você gostou do meu perfil? Você tem alguma dica para me dar? E o recrutador, ele vai adorar te dar essa dica, porque é a especialidade dele, tá bom? Então, fale bem, fale pausadamente, tente ser mais claro possível, e 38% dos gerentes de contratação dizem que isso é muito importante, tá bom? Outro item aqui para complementar, as palavras que você escolhe para se expressar. Gírias, jamais. Tirem gírias do vocabulário, tá? Então, não é que tem que ser culto, que tem que ser totalmente formal. Você pode ser um pouco mais, usar palavras não tão cultas, né? Mas você tem que usar palavras que sejam corporativas, vamos dizer assim, né? Que você está conversando com alguém ali de trabalho, não é com o seu amigo, com um familiar seu, tá ok? Então, 7% desses gerentes de contratação que foi feita essa pesquisa dizem que as palavras que você escolhe para se expressar são importantes, tá ok? Vamos lá, coisas que causam impacto nas primeiras impressões. Vamos lá. 70% dos empregadores afirmam que eles não procuram candidatos excessivamente na moda. Então, guarda aquele look maravilhoso seu para você passar o final de semana, né, passeando. Numa entrevista, é você numa roupa adequada, né? Então, se você, como eu falei, né, não é para ir de terno e gravata, né? Se você é da área operacional,
vá com uma jeans, vá bem vestido, uma roupa limpa, né? Nada de utilizar boné, tá? Então, pensa que você tá ali como uma vitrine. O recrutador está olhando para você e vendo se ele vai te contratar ou não. Como que você gostaria de ser visto por ele? É isso, certo? Então, 70% dos empregados afirmam que não procuram candidatos excessivamente na moda, certo? Nada muito chamativo, maquiagem mais leve para as mulheres, tá? Nada muito chamativo. Roupas, decote para mulher, essas coisas também não é bacana. 65% dos gerentes de contratação dizem que a forma de se vestir pode ser fator decisivo entre dois candidatos similares. Então, imagina que você tem uma competência muito parecida com outro candidato que está participando do processo. Aqui vai um número muito importante para vocês, tá? Existe um índice muito alto de desemprego, sim, só que também existem muitas vagas e poucos profissionais qualificados ou preparados, tá bom? Então, você sempre vai estar concorrendo com alguém. E o que vai te diferenciar num processo seletivo? É você entrar, cumprimentar todo mundo, é dizer um bom dia, boa tarde, boa noite, você gerar uma empatia ali com os recrutadores, tratar todo mundo bem, né? Quando você entra no ambiente, já pensa em tudo isso. Trata a primeira pessoa que você está vendo, você não sabe se ele é candidato, se ele é dono da empresa, você não sabe. Passa, cumprimenta, então dá o seu melhor ali, tá bom? E 65% dizem que é fator decisivo você se vestir bem quando tem dois candidatos similares. Então imagina que você está concorrendo com outro candidato ou uma outra candidata, vocês têm competências parecidas, vocês têm experiências também parecidas, e o que vai fazer diferenciar a tomada de decisão, né? Aliás, melhor falando, o que vai ajudar ao gestor lá que está te entrevistando a tomar a melhor decisão para contratar? O que vai dar base para ele? 65% diz que essa forma como você se apresenta e como se veste, diz que faz muito sentido e é muito interessante, tá bom? Aqui ainda falando sobre essa questão de vestimenta e tudo mais, evite usar roupas brilhantes, muito coloridas e acessórios, como eu disse, né? Então boné, cordões, decote, roupa curta, maquiagem muito carregada, então mais neutro possível. Você não está indo ali para chamar atenção para a sua aparência. A sua aparência faz parte do processo seletivo, tá? Ela não tem que chamar mais atenção do que as suas competências e não tem que ter nada gritando mais do que a sua fala sobre a sua experiência. Ok, vamos lá para o próximo aqui, ó. Isso aqui é bem importante. Erros comuns durante as entrevistas, tá? Então, de novo, isso aqui foi a entrevista que foi feita com vários gerentes de contratação, certo? E aqui são os erros mais comuns. Existem vários e aqui são os mais comuns, tá? Pouco contato olho no olho. Então, quando você está entrevistando alguém, você olha para a pessoa, você fala com a pessoa olhando para a pessoa, tá? Então, não se intimide. Esse olhar que você vai trocar vai gerar uma conexão ali, tá? Então, não é para você ficar o tempo inteiro numa entrevista, ficar olhando para o lado, ficar olhando para o relógio. Se prepare para a entrevista. Então, assim, um ponto que eu não comecei falando, mas que é bem importante, participar de entrevista não é nada fácil, é complexo, existe uma concorrência muito grande, você não sabe o que vem pela frente, você não sabe quem vai te entrevistar, você não sabe um monte de coisa, então você está indo ali num campo desconhecido, certo? Você começa com esse contato no olho, você vai tendo aquela troca e isso é muito importante. 67% diz que quando tem pouco contato olho no olho, isso é um erro comum e que eles gostariam que fosse mais olho no olho, tá? Vamos lá para o próximo. 47% não conhecer sobre a empresa. Esse, para mim, é até o primeiro, tá? Como você vai participar de uma entrevista se você nem sabe o que a empresa produz, o que ela vende, qual é o propósito dela? Nada disso, né? O mínimo que você pode fazer é entrar no site, chegar com um pouco de antecedência, sentir um pouco do ambiente, ver como que se movimenta. Você precisa saber sobre a empresa, tá? Porque numa entrevista vai surgir alguma pergunta que você pode colocar, inclusive, o nome da empresa ali, né? Então, exemplo, Bruno, me conta sobre a sua experiência comercial.
Ó, minha experiência comercial, eu já vendi produtos similares à da empresa X, que é a empresa que você está agora lá na entrevista, entendeu? Então você vai utilizando isso para a pessoa ver que, pô, o Bruno sabe o que está acontecendo, ele conhece os nossos produtos e vai facilitar muito mais a vida dessa essa contratação, ela vai ser muito mais funcional, vamos dizer assim. Né? Você já conhece muito sobre a empresa, tá bom? Então, não conhecer sobre a empresa é um erro muito comum, tá? E tem que sim estudar a empresa antes de ir para a entrevista, ok? Próximo aí, ó. 38%, que eu falei que eu ia voltar a falar sobre isso. Não sorrir. Então, se você entra numa entrevista carrancudo, preocupado, fechado, você já gera um obstáculo ali. Né? Então, quando você chega, oi, bom dia, tudo bem, como é que você está? Se for uma segunda e o final de semana, você pode conduzir. Você não, a entrevista, ela é uma troca. Não é para você ficar só respondendo o que é perguntado. Né? Então, tem que existir essa troca. Quanto melhor fluir isso, mais relevante você vai ser para o processo seletivo, mais você vai ser lembrado, tá bom? Então, não sorrir é um problema, né? Então, esquece os problemas, deixa para fora da sala de entrevista e conduz olhando, sorrindo, o mais à vontade possível. De novo, eu sei que é difícil, mas isso tem que ser exercitado. Por isso que quando você toma um não numa entrevista, você não tem que esmorecer. Você vai pegar o aprendizado que você teve ali e aplicar numa próxima, ok? Vamos lá, outra. 33% ter uma má postura. Então, existe, até falando, eu tenho uma especialização também e um know-how muito grande na área comercial. Então, imagina que você está falando com alguém e você está assim, sem postura. Certo? Não mostra que você está interessado. Então, quando você está falando com alguém, você tem que ter uma postura, você tem que estar olhando olho no olho e tem que estar dando atenção para aquela pessoa. E isso está aqui, ó, mostrando como um erro comum, ter uma má postura. Né? Então, se você entra lá, fica assim, por exemplo, na mesa, fica um pouco largado na mesa, não mostra que você está interessado em trabalhar nessa empresa. Tá ok? Vamos lá para uma próxima. Outro, ó, 33% também. Demonstrar muita ansiedade. Então, toques, né? Mexe no cabelo, mexe no nariz, coça o olho, balança o pé, fica, né? Toma cuidado. De novo, prepare-se para a entrevista. Inclusive, quando você ter uma pergunta ali mais cabeluda, que vai te colocar na parede, tenta manter a calma, tá? Para que você não fique ansioso, porque senão mostra essa ansiedade e mostra uma fragilidade que você teve com aquela pergunta específica, tá ok? Demonstrar muita ansiedade, então, não é bom. Ter um aperto de mão fraco, falei que ia voltar nesse assunto. Então, quando você entra, bom dia, não é aquele aperto de mão sem vontade. Aperta, não é apertar para esmagar a mão da pessoa, tá? Então, aperta firme. Olá, bom dia, como é que vai? Se for uma segunda, como é que foi o seu final de semana? Se for uma sexta, quando você sair, aperto de mão, bom final de semana, certo? Então, é isso que está falando aqui. 21% mexer demais no cabelo ou no rosto. Tem a ver também com o que eu falei aqui da postura, né? Então, se você fica com esses toques de mexer no cabelo, mexer no brinco, mexer na orelha, mexer na barba, enfim, tudo isso vai tirar a atenção do recrutador e ele vai passar a não ter tanto interesse por você assim, tá bom? Então, toma cuidado com esses toques que a gente tem para não levar isso para a entrevista. E, de novo, isso é exercício, tá bom? Quanto mais entrevistas você fizer, melhor. E se você não está participando de entrevista ainda, treina isso no espelho. De verdade mesmo, tá? Então você pode contextualizar ali uma entrevista, pensar em possíveis perguntas que possam surgir na entrevista e treina essas respostas. Obviamente, você não vai treinar exatamente a mesma pergunta que o recrutador vai fazer, mas você vai estar um pouco mais preparado, um pouco mais familiarizado com aquilo, tá bom? 21%, cruzar os braços. Aquela hora eu citei sobre a questão comercial e vou voltar a falar aqui agora. Então, quando você vai fazer uma venda ou quando você está ouvindo um cliente, né, você tem que prestar muita atenção nele. Isso mostra que você está atento, que você está interessado em ouvi-lo, certo? Outra coisa é cruzar os braços. Se eu estou falando com alguém e estou assim, eu estou já gerando uma barreira. Então, você não tem que ficar assim, né? Projeta o seu corpo, olha para a pessoa, mostra que você está interessado. Então, cruzar os braços não é legal, tá bom?
Gesticular demais, aqui o último item, gesticular demais. Imagina que você está falando numa entrevista e você está assim o tempo inteiro, o recrutador não sabe se olha para sua mão, se olha para o seu, enfim, para sua postura, se você vai para frente, para trás toda hora. Então, tenta se manter controlado, né, para quem gesticula demais, para isso não chamar mais atenção do que a entrevista. O recrutador está interessado em você e em ouvir você, tá? Então você não pode pegar a atenção dele e jogar para nenhum outro canto, a não ser você respondendo as perguntas que ele precisa. Vamos lá. Aqui ainda, tá, ó. De todos esses erros, tem esse, tem vários outros, tá? Isso aqui é uma amostragem de uma pesquisa que foi feita. Mas aqui estão top 10 erros comuns em entrevistas. Primeiro deles, explicação longa sobre o porquê você perdeu o seu último emprego. Então é muito comum você, para quem, obviamente, já teve uma experiência anterior, num processo seletivo, o recrutador perguntar: ô Bruno, me diz uma coisa, por que você saiu da última empresa? Né? Porque se você está trabalhando, é um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim. Eu estou numa empresa, talvez a pergunta que surja, que aí tem a ver com isso, é assim: o porquê que você está querendo sair da empresa? Ou no caso a pergunta aqui é: por que você saiu da última empresa? E aí não alongue-se tanto, né, para fazer uma explicação sobre aquilo. Seja mais sucinto. Eu saí porque teve um corte de custos dentro da empresa, eu saí porque um departamento que eu trabalhava ele foi descontinuado dentro da empresa, eu saí porque, enfim, você tem que treinar, tá? O porquês da saída do último emprego, você tem que treinar sobre isso, tá bom? Então, erros comuns, explicação longa sobre o porquê você perdeu o seu último emprego. Quanto mais se fala, mais se enrola, mais fica difícil, né? E mais você não joga a verdade para outra pessoa. Segundo aqui, ó, transmitir que não se importou com a perda do último emprego. Então, Bruno, por que você saiu do último emprego? Da última empresa? Eu saí porque eu morava longe, eu saí porque, mulheres, eu tive filho e aí eu dediquei esse tempo para cuidar do meu filho. Vários motivos. Mas se você fizer assim, né, mulheres, por exemplo, ô Maria, por que você saiu do seu último emprego? Eu saí porque eu fiquei grávida, né? Saí para dedicar ao meu filho. Mas também era uma empresa que eu não gostava. Não. Você nunca pode fazer pouco caso da última empresa que você trabalhou. Porque imagina que você está na frente de um recrutador, quando você sair dessa empresa que você está tentando ser contratado, você também não vai dar valor para ela. Então isso mostra que você não teve valor com a anterior, né? Isso não te gerou nenhum valor, e com a atual, muito provavelmente você vai fazer igual. Certo? Então, transmitir que você não se importa não é legal. Cuidado com isso também. Item 3 aqui, ó, mau humor e falta de personalidade. Então, eu já tinha falado sobre isso, né? Tira aquela cara fechada, tira aquele cruzar dos braços, vem um pouco mais interessado para a entrevista, se posiciona, projeta seu corpo, e aí essa entrevista vai acontecer muito melhor, tá bom? Item 4 aqui, ó, não demonstrar entusiasmo pela oportunidade. Isso aqui é até um pouco contraditório, né? Porque não demonstrar entusiasmo, se você está lá, se a empresa te chamou para uma entrevista e você aceitou, é porque alguma coisa naquela empresa te chama atenção e você quer trabalhar naquela empresa, né? Aqui vai um parênteses importante para vocês. Não é porque a empresa te chamou, né? Vou até contextualizar um pouco melhor. Vamos pensar no seguinte: eu, Bruno, não tenho muitas experiências, trabalhei em uma empresa só ou não trabalhei, é meu primeiro emprego. Quanto mais entrevistas você participar, mais preparado você vai ficar. Então, aí ok, tá? Agora, se você já é um profissional que já tem uma carreira estabilizada, direcionada, já sabe o que faz, não aceite qualquer oportunidade. Eu vou lá só para conhecer. Não, que sentido faz isso? Você vai lá para perder tempo, para tomar tempo do recrutador, e é algo que não vai fazer muito sentido. Então, aceitem vagas que realmente estejam de acordo com o seu perfil profissional, tá? E aqui a gente está falando de não demonstrar entusiasmo. Então eu falei que quando a empresa te chama e você aceita, é porque você
tá empolgado, alguma coisa te chamou atenção naquela empresa, mas não é mostrar empolgação a ponto de você falar assim, não, eu vou entrar aqui e vai dar muito certo e não sei o quê, muito entusiasmo, porque isso assusta um pouco, tá? Porque na prática, no dia a dia, não é tão fácil como parece. Quando você entra numa empresa, por mais que você tenha planos, que você tenha estratégia, colocar tudo isso em prática é muito difícil. Então esse entusiasmo todo, às vezes, não te traz maturidade, entende? Porque esse entusiasmo todo é para quem não tem tanta experiência. Porque se a pessoa está com tanto entusiasmo, não, eu vou entrar e o time de vendas vai bater meta e a produtividade vai aumentar, ou lá na logística, né, vamos citar logística aqui, lá na logística a gente vai movimentar carga com mais agilidade, otimizar nosso tempo. É um negócio legal, mas toma cuidado, dosa isso, porque pode mostrar uma imaturidade, porque você não teve, talvez, experiência com aquilo, porque, como eu disse, colocar as coisas em prática não é tão fácil assim, tá bom? Item 5, pesquisa inadequada sobre o empregador em potencial. O que significa isso, né? Eu falei anteriormente que você precisa pesquisar sobre a empresa, aí você pesquisa um Reclame Aqui da vida ou qualquer outro site de um Google, qualquer coisa de avaliação, qualquer plataforma de avaliação. Aí você abre isso num processo seletivo. Eu pesquisei, inclusive eu vi que tem muita reclamação. Ou, eu vi que o produto de vocês tá lá na plataforma de reclamação. Ou, entendeu? Não é trazer isso. Então aqui, pesquisa inadequada sobre empregador em potencial. Se você viu tanto problema assim, e isso é um problema para você, né? Nem vai nessa entrevista, certo? Você não precisa, de novo, aceitar todos os convites de entrevista. Se essa empresa não faz sentido, se é uma empresa que tem muita reclamação, que tem muito problema, e você não se enxerga ali dentro, não participa dessa entrevista, tá bom? Então toma cuidado para trazer esses problemas aqui numa entrevista, porque isso pode penalizar o seu processo, tá? Item 6 aqui, ó. Concentrar-se apenas nos próprios interesses de forma exagerada. Todo mundo tem sonho, todo mundo trabalha, seja para sustentar a família, seja para o próprio sustento, seja para cursar, para alguma coisa, algum objetivo, né? E você não tem que se entusiasmar só pelos seus objetivos. Lembra que a empresa tem um objetivo, o seu time, né, de colaboradores ali vai ter um objetivo e você também tem os seus objetivos. Então, se você vai para uma entrevista dizendo o seguinte, é muito comum também eles perguntarem assim, qual é o seu sonho, Bruno? Aí você fala, não, meu sonho é o seguinte, eu vou trabalhar, vou bater meta e vou viajar no final do ano. Né? Legal tudo isso, mas toma cuidado para não transmitir que você só está ali para ganhar dinheiro para viajar no final do ano. Né? Que você está ali para contribuir para a empresa, você está contribuindo para o crescimento da empresa. Então não olha só para o seu objetivo, olha para o objetivo mais macro da empresa, tá bom? Item 6. Item 7. Querer ser eficiente para tudo e para todos. Isso aqui tem a ver com entusiasmo também que eu falei, né? Então, se você vai para uma entrevista comercial e aí você fala, não, que eu vou ajudar meus amigos porque eu tenho meus colegas de trabalho, porque eu tenho muita experiência nisso, ou não, eu vou ajudar todo mundo, ou não, enfim. Toma cuidado para você não querer ser a última bolacha do pacote, vamos dizer assim, né? Então, você vai ser mais um que vai entrar ali para compor um time e cada um tem o seu peso, cada um tem as suas características, cada um tem a sua personalidade, as suas particularidades e você vai complementar aquilo, tá? Então, não tente ser eficiente para tudo e para todos. Você faz parte de um grupo, de um time, tá bom? 8. Dar a entender que deseja que a entrevista acabe logo. Esse é um problemão, né? Existem processos seletivos que são de 15 minutos, existem processos seletivos que são várias etapas e duram horas, e existem processos seletivos que duram várias entrevistas, várias etapas em dias diferentes, né? Então, se você esteja disposto a participar, né? De repente, vale até a pena no convite você perguntar, me fala um pouquinho sobre como funciona o processo seletivo de vocês. É uma única etapa, são várias etapas, para eu me preparar. Pergunta isso para o recrutador que ele vai falar, nossa, que interessante alguém perguntando isso para mim, né? Então,
isso cabe, tá? Você não está sendo invasivo, você não está querendo saber nada demais. Ô fulano, me diz aí, por favor, como que funciona o processo seletivo de vocês? É uma única etapa? O que eu vou fazer nesse dia? Porque aí a pessoa vai te dar mastigado um monte de coisa, você vai um pouco mais preparado e você vai também preparado com o time, né? Porque se você vai numa entrevista e você está preocupado que daqui 30 minutos você tem que pegar o filho na escola e aí você ficar olhando no relógio e tudo mais, ou que daqui a 20 minutos você precisa sair correndo ali porque você tem um outro compromisso, não é legal, tá? Então vá preparado e, se possível, pergunte antes qual é a previsão, né, do tempo que você vai passar ali dentro do processo seletivo para você se programar em cima disso. Então, dar a entender que deseja que a entrevista acabe logo não é legal. 9. Não se expressar bem ao tentar se diferenciar de outros candidatos. Isso é bacana, né? A gente está ali num processo seletivo onde a gente está se vendendo, né? A entrevista é uma venda, você vai se vender para aquela empresa para que ela te contrate. Toma cuidado, coloca os seus pontos positivos, você não precisa colocar ponto negativo de outro candidato, tá? Então, às vezes você fala assim, não, eu falo melhor que aquele candidato. Entendeu? Ficar sempre, ao invés de evidenciar o problema do outro, evidencia os seus pontos positivos. Então toma cuidado, claro, em algum momento talvez você possa citar, eu percebi que o candidato ele tem experiência num produto X, né? Mas que não é exatamente o produto de vocês. Eu tenho conhecimento no produto Y, que é exatamente o que vocês vendem. Então eu acredito que eu vou me sair melhor do que aquele outro candidato. Saiba colocar isso, tá ok? Então, não se expressar bem ao tentar se diferenciar de outros candidatos. Cuidado com isso. Item 10 aqui, ó. Pedir pela oportunidade de forma inadequada. Me contrata porque eu tenho 3 filhos e a gente está passando necessidade. Não é assim que se pede um emprego, né? Então você pode colocar isso de uma outra maneira, tá bom? Então, me contrata porque eu vim agora da minha cidade para essa cidade e eu tô precisando muito. Saiba colocar, porque isso aí pode chamar a atenção do recrutador de maneira positiva. Você fala assim, eu saí da minha cidade, eu estou em outra cidade procurando emprego aqui, porque aqui eu acredito que eu vou crescer mais, então realmente estou precisando muito desse emprego. E não é do tipo, pelo amor de Deus, me contrata que eu estou precisando muito. Isso transparece uma fragilidade sua e ninguém, como eu disse, né? A gente sempre está ali para vender os pontos positivos, tá ok? Ótimo. Então, 10 erros comuns em entrevistas, nós passamos por todos eles aqui, tá ok? Espero que vocês tenham já assimilado algumas coisas aí. Aqui agora, vamos falar sobre algumas perguntas prováveis que os recrutadores fazem, as perguntas mais comuns do processo seletivo, tá? Então, a primeira delas aqui é o seguinte, qual a sua experiência como? Então, qual é a sua experiência como vendedor? Qual é a sua experiência como operador de empilhadeira? Como é a sua experiência como analista de marketing? Como é a sua experiência como operador de máquina X? Então, essa é uma pergunta muito comum. E aí você vai falar, aliás, até abrindo um parênteses aqui de novo, nós falamos num outro curso aqui sobre como montar o currículo e o conceito é o mesmo. Você tem que falar sobre a sua experiência, projetos que você participou e resultados que você obteve com aquilo, tá? Então, exemplo, operador de empilhadeira. Eu opero a máquina X, eu opero a máquina a gás, opero a máquina elétrica, eu participei de um projeto dentro da empresa lá, que a gente otimizou a movimentação de carga e isso resultou numa redução de custo de 5%. Que interessante se tornou essa fala, né? Então, qual a sua experiência como treinem isso antes de ir para a entrevista? Isso é muito comum. Ele sempre vai perguntar, me fala sobre a sua experiência, me fala sobre a sua experiência na última empresa. Isso é muito comum, tá? O item 2 agora, por que você gostaria de trabalhar conosco, tá? Então toma cuidado aqui, tem um pouco a ver com o que eu falei anteriormente, para você tomar cuidado em não colocar os seus objetivos em primeiro plano, tá? Então, por que você gostaria de trabalhar conosco? Você pode utilizar isso, por exemplo. Você
trabalha numa metalúrgica, né? E aí você fala o seguinte, ó, eu trabalhei durante 5 anos numa metalúrgica e eu acredito que eu vou conseguir contribuir muito, é uma coisa que eu domino, então é esse o motivo que eu quero trabalhar com vocês. Ou é uma empresa grande, é uma empresa muito conhecida aqui na nossa região, uma empresa que eu sempre desejei trabalhar. Então, ir nessa linha, por que você quer trabalhar conosco, né? Ou empresas que têm impacto social, por exemplo, né? Então, pô, eu quero trabalhar com vocês porque eu percebo que vocês mudam vidas e tudo mais. Preparem-se para essa pergunta porque ela é muito comum. Item 3 aqui, o que você sabe sobre a nossa empresa? Falei anteriormente também, prepare-se para ir para a entrevista. O que você sabe sobre a nossa empresa? Pô, eu sei que a empresa foi fundada em 1980, ela tem tantos anos, vocês trabalham com a linha de produtos X e Y, percebi também que vocês têm atuação nacional, vocês exportam, vocês exportam ou não, enfim. Quanto mais você falar da empresa, mais preparado vai mostrar que você está para aquela função, para aquele cargo que está em aberto para preencher, tá bom? Item 4, por que você saiu do seu último emprego? Falei isso também anteriormente e, de novo, tem essas perguntas, essas respostas na ponta da língua, tá? Então, saí do meu último emprego porque eu morava longe, saí do meu último emprego porque eu busco algo melhor, ou saí do meu último emprego porque lá eu era do segmento X e agora eu quero ir para o segmento Y, né? Então, traga respostas que façam sentido, e não, eu saí porque corte de gastos, né? A empresa, é muito comum eles falarem isso, e o recrutador fica na dúvida, pô, será que foi isso? Será que ele não pisou na bola? Será que algo não aconteceu? Né? Então, traz alguma coisa mais encorpada para que você consiga convencer o recrutador. Tá bom? É isso, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho da Malca, conhecer as oportunidades que a gente tem aberto, se candidatar por lá, o site é www.malquerh.com.br, tá? E se você quer ter outros conteúdos como esse, acesse o site da Geduca, que tem muito conteúdo para vocês lá, tá bom? Até breve, obrigado por enquanto.